Olá, olá e seja bem-vindo e bem-vinda aqui à nossa aula como criar stories magnéticos e únicos que vendem todos os dias. Estou realmente muito contente por estar aqui contigo em mais uma super aula e hoje com aqui esta dificuldade que tantos de nós temos em relação aos nossos stories, não é? Portanto, eu hoje quero explorar contigo algumas estratégias poderosas para transformar os teus stories em clientes e estes venderem todos os dias. Portanto, prepara-te, ok? Prepara-te porque eu vou mostrar-te ferramentas que vão realmente fazer toda a diferença nas tuas vendas. Prepara-te para aprender técnicas que vão tornar os teus stories realmente irresistíveis, mas acima de tudo, únicos para o teu público, ok? Então, bora lá começar. Eu já aqui coloquei o meu mind map, como eu gosto de fazer nas minhas aulas, e como eu te estava a dizer, é normal que todos nós estejamos ou a passar ou então já tenhamos passado por vários desafios e dores ao criar os nossos stories no Instagram. E eu coloquei aqui alguns que me chegam e que eu própria também já passei por eles. Então, falta de criatividade, não é? Portanto, aquela coisa de, ai, mas eu não sei o que é que eu hei de criar, que tipo de stories é que eu crio e que realmente fazem a diferença nas minhas vendas. Será que os conteúdos que eu estou a criar nos stories são atraentes? Será que são criativos? Depois, se calhar, até há quem ache, não, mas eu consigo criar, mas não de forma consistente, ou acham que já repeti muitas vezes este tema, já não está a fazer sentido. Depois, um outro problema, uma outra dor que se sente é sem dúvida o tempo e a consistência, portanto, a falta de tempo e a falta de consistência, ou seja, manter uma presença consistente nos stories pode ser difícil para os empreendedores mais ocupados, não é? Portanto, a criação de conteúdo visualmente apelativo realmente leva o seu tempo e tem, claro, o seu esforço. Então, é uma também das outras dificuldades que existem. Depois, entramos aqui nos medos, não é? O medo da exposição. Um, Existem vários empreendedores que podem sentir-se desconfortáveis com a sua exposição nas redes sociais, especialmente se estiverem a falar em vídeos, por exemplo, lives, não é? Como era aqui o meu caso, eu sempre tive muito receio de fazer lives, medo de me esquecer, medo de me perguntarem alguma coisa e eu não saber responder, medo mesmo de dizer algo errado. E alguém dizer estás errada, isso não é assim. Enfim, eram receios que eu tinha, mas eu também sabia que criar lives era muito importante para o meu trabalho. Então eu comecei a ir devagarinho, mas eu cheguei, só para veres aqui o nível do medo, eu cheguei a marcar vários lives e em cima da hora eu desmarcava por várias desculpas que dava. Portanto, isto era realmente um medo que eu tinha, mas eu tive de ir contra esse medo. Portanto, não deixei de o ter, simplesmente ele começou a ficar cada vez com menos força, ok? Portanto, o medo da exposição é realmente algo que acontece, mas aquilo que eu te posso dizer em relação ao medo da exposição nos stories é pensar o seguinte. Aliás, podes pensar assim para tudo, não é? Porque eu também pensei assim, que é, são duas coisas. A primeira foi, Sara, mas as pessoas, mas quem és tu, não é? Para achar que já tens imensas pessoas a verem o teu conteúdo e que já estão à espera que tu ponhas um conteúdo. Não, as coisas não são assim, tudo é um processo. Então aquilo que eu fiz com os lives, por exemplo, foi eu fazia os lives de igual forma. Aliás, comecei muito por aulas gravadas para perder esse medo, portanto, ia publicar de igual forma, mas não era ao vivo, portanto, eu fazia as aulas gravadas e depois, passo a passo, passei para os lives. Mas aquilo que eu pensava era, Sara, tu não és única, portanto, tu és única, o teu projeto e o teu trabalho são únicos, mas as pessoas não estão à espera de, não é? As pessoas não estão à espera que tu coloques um conteúdo, não estão ali em filinha indiana à espera de ver o teu trabalho. Portanto, no máximo, entre 3% a 10% das pessoas
veem o nosso conteúdo, e isto já é muito, porque eu vou colocar aqui as coisas, eu vou colocar aqui as coisas em pratos limpos, que é, mais de 90% das pessoas não vê o teu conteúdo, ok? Muito menos está à espera de ver o teu conteúdo. Portanto, aquilo que eu comecei a pensar em relação aos lives foi ir passo a passo, não é? Falar sozinha, enfim, fosse o que fosse, mas ir passo a passo, para que quando eu já me sentisse mais confortável, aí sim eu já tinha mais pessoas a seguir-me, mais pessoas a perceber aquilo que eu fazia, mais pessoas a interagir comigo. Então, já não, quando eu cheguei a esse patamar, e ainda estou longe, muito longe daquilo que eu quero, mas quando eu comecei realmente a ter mais pessoas comigo, e mais adesões, então eu também já estava muito mais confortável com os lives. Portanto, é isso que eu também te aconselho a fazer. E depois outra coisa, no caso dos stories, os stories estão disponíveis 24 horas, não é? No dia a seguir tu já não tens nada. Portanto, começa a aplicar, começa a fazer, e é assim, se não te sentes bem em ver-te, em rever os teus stories, por exemplo, porque ou sentes vergonha, seja o que for, não tens de o fazer. Portanto, começa a fazer, não faças disso um impedimento para bloqueares, para não fazeres, para dares uma desculpa até tu próprio, ok? Portanto, faz e deixa, vai mesmo com medo, portanto, não é deixares o medo, é ires mesmo com medo, ok? Depois, uma outra dor que eu também me apercebo é a interação ser pouca. Portanto, quando a interação nos nossos stories é pouca, nós temos muita tendência de desistir, de achar isto não está a funcionar. Aquilo que eu te quero dizer aqui é, e eu tenho aqui uma experiência nesta parte também, que é, as pessoas podem não estar a interagir, mas elas estão a ver o teu trabalho. Então, continua, ok? Tudo é um processo. As pessoas começam por ver, começam por só estar ali a ver o que é que se está a passar, depois começam a interagir, um like aqui, um like ali. Isto não quer dizer que vejam o teu conteúdo até ao fim, ok? Portanto, a consistência é sem dúvida essencial. Portanto, a interação realmente requer técnica para haver interação, claro que sim, eu já te vou explicar melhor também esta parte, mas teres interação baixa também significa que ou começaste agora a fazer as coisas, ou já começaste há algum tempo, mas ainda não estás naquela consistência, ou então não estás a seguir um método, então não estás a ter lógica nem contexto nos teus stories, portanto tens que avaliar aqui algumas coisas, mas a interação baixa não tem necessariamente de significar que o teu trabalho não está a funcionar. Se não tens um método, então aí eu aconselho-te a teres, não é? Porque é muito importante. Depois, um outro receio, produção de conteúdo de qualidade. Portanto, teres um conteúdo de qualidade, não é? É muito importante para que as pessoas continuem atentas a ti. O que é ter conteúdo de qualidade? Eu já a semana passada, na aula de conteúdo, falei sobre isto. O que é ter qualidade? É, acima de tudo, tu teres conteúdo que vá ao encontro da necessidade do teu público. Se tu estás a falar para todas as pessoas, porque tens receio de que se falares para um público em específico não vais falar para ninguém especial, ou então tens, tens receio, não sabes, não sabes bem quem é que é o teu público. O importante é tu estar sempre a falar para as pessoas com quem queres trabalhar. Se fores fazer isso, tu vais estar a falar e vais estar a criar conteúdo de qualidade, ok? Portanto, pode ser difícil ter conteúdo de qualidade e com consistência, sim, mas a partir do momento em que lá está, tenhas um método, tu vais criar sempre conteúdo para as pessoas com quem queres trabalhar. E se assim o fizeres, é ganho, ok? Portanto, vais ganhar de certeza. Depois, uma outra dúvida e problema que acontece é em relação às estratégias de venda. Portanto, nós não sabemos aplicar estratégias de vendas para criar stories que realmente nos tragam resultados. Porque eu já te vou aqui explicar vários stories que tu podes aplicar e que fazem toda a diferença, mas se tu não colocas a cereja no topo do bolo, o bolo vai ficar incompleto, não é? E aqui é exatamente a mesma coisa, eu já te vou explicar, ok? Ter estratégias de vendas aplicadas aos teus stories é essencial. Sejas quem tu sejas, podes até ser aquela pessoa, mas eu não gosto de vender, para mim é tudo natural, para mim é tudo no timing e não interessa.
Tu tens que olhar para o teu negócio como um negócio, ok? Tu podes ter os teus ideais, tu podes ter os teus valores, mas eles são sempre adaptáveis ao método, à estratégia, ao teu negócio como um negócio. Acima de tudo, nós temos que olhar assim, nós podemos ter a nossa parte de empreendedor, a pessoa, digamos assim, não é? Com os nossos valores. Ah, não, eu não consigo fazer isso. Ok, mas é assim, isto funciona. Não tens que fazer como toda a gente faz, podes fazer à tua maneira, de acordo com aquilo que faz sentido, mas explora essa forma, explora de que forma é que tu podes juntar aquilo que funciona à tua personalidade. Eu tenho a certeza que existe sempre solução, porque tu tens que olhar para o teu negócio como um negócio, ok? Nós podemos ter aqui os nossos ideais todos, nós podemos ser quem nós quisermos, mas nós temos de olhar para o nosso negócio tal e qual como ele é, um negócio, ok? Independentemente da nossa mensagem. Depois, há aqui um outro problema que existe e que tem muito a ver com o acompanhamento de resultados. Nós queremos tudo chapa gasta, chapa ganha, não é? Tanto ou chapa ganha, chapa gasta, não interessa, mas vai dar aqui ao ponto da questão que eu quero, onde eu quero chegar, que é independentemente de tu teres um método, não é? Tu podes ter um método ou não. Claro que se tiveres um método, tu vais chegar onde tu queres muito mais rapidamente e de uma forma muito mais fácil, muito mais simples, não é? Sem não quero estar aqui a dizer mais do que é, mas é realmente, um método faz toda a diferença para a tua vida e para o teu negócio, porque lá está, é como se fosse uma receita de um bolo, não é? Tu até podes ires seguindo a receita às cegas, não é? Portanto, fazeres por ti, fazeres a olho, mas é muito mais fácil se tu tiveres a receita ao pé de ti e ires fazendo mediante aquilo que o papel ou que a receita te diz, não é? Portanto, aqui é exatamente a mesma coisa. Se tu tiveres um método te diga os passos que deves aplicar, melhor ainda, não é? Agora, independentemente, tens ou não tens um método, tu tens de acompanhar os teus resultados. E há muitas pessoas que não acompanham os resultados. Muitas das vezes acham, eu já tenho um método, então o método trabalha para mim. Mas não é assim. O método nunca vai trabalhar para ti, nunca vai trabalhar para nós. Nunca. Nós temos sempre que fazer a nossa parte do trabalho. O método vai nos guiar, vai nos dizer o que é que nós temos que fazer, quando e onde, ok? Mas nós temos que aplicar a nossa parte do trabalho. E depois há aqui uma parte do trabalho que é muito importante, que é acompanhar os resultados. O que é que está a funcionar melhor? O que é que não está a funcionar tão bem? Onde é que temos que fazer ajustes? Isto é muito importante, ok? Claro que pode ser um problema, mas ele tem que ser resolvido e tem que ser aplicado. Depois, uma outra dificuldade que tem muito a ver aqui com uma outra que já falámos, mas é manter a nossa autenticidade. Ou seja, da mesma forma que nós temos que ter consistência aqui nos nossos stories, nós temos também dificuldade em manter a autenticidade. Mas a verdade é que eu sou muito apologista de que em qualquer conteúdo que nós façamos, seja feed, stories, lives, o que for, até produtos, não é? Tem que ter sempre a nossa marca, tem que ter sempre a nossa impressão digital. Ou seja, está aí a nossa autenticidade. Se nós formos nós próprios, se nós não tivermos a copiar conteúdos a chapa 4, por exemplo, podemos inspirar, podemos modelar, mas nós temos que colocar lá a nossa impressão digital, nós temos que colocar lá a nossa marca. Então, eu acredito muito que este manter a autenticidade é muito simples porque nós colocamos sempre a nossa impressão digital, ok? Depois, um outro problema, falta de habilidades técnicas. E aqui, sem dúvida, que existe muita falta de método, não é? Ainda existe muito aquela necessidade de aplicar as dicas ou os conselhos rápidos que vão dar os hacks, não é? Portanto, que nos vão dar os resultados imediatos ou os resultados mais rápidos. E as coisas não funcionam assim, as coisas não são de todo assim. Portanto, nós precisamos de método. Nós não vamos conseguir aquilo que nós queremos alcançar assim do dia para a noite, mas se não tivermos um método, aí eu posso te garantir que as coisas vão demorar bem mais, ok? Depois, por fim, aqui a última dificuldade que eu vejo e desafios que eu vejo os empreendedores passar é a concorrência. E eu já aqui falei algumas vezes sobre este tema e qual é que é a minha opinião sobre ele. Para mim não existe concorrência, para mim existem colegas. Quanto mais existe uma procura, tem de haver cada vez mais pessoas para ajudar nessa procura. Porque olha uma coisa,
para já nós não vamos conseguir, não é? Nós não vamos estar a conseguir ajudar toda a gente. Aliás, vamos ajudar sempre o maior número de pessoas, mas é bom que existam outros concorrentes ou outros colegas, não é? Colegas nossos, para que possam fazer um bom trabalho e possam também ajudar pessoas, até porque nós não vamos agradar a gregos e troianos, nós vamos agradar à nossa parte e há pessoas que até nos vão seguir, mas depois não se identificam e está tudo bem. E para isso, ainda bem que existem colegas. Aquilo que nós não podemos deixar de fazer é deixar de fazer o nosso trabalho porque achamos, isto já existem muitas pessoas como nós. Ainda bem que já existem muitas pessoas como nós. Se a nossa, se a necessidade que nós queremos ajudar a resolver está ali, então nós devemos estar, nós temos o dever de estar ali a ajudar aquelas pessoas, ok? Porque se nós batalharmos na nossa tecla, se nós batalharmos na nossa impressão digital, nós vamos ser únicos. Então não há concorrência, ok? Não faz qualquer tipo de sentido nós estarmos a focar em pessoas quando essas pessoas podem ser nossas colegas, podem até nos ajudar a chegar mais longe, ok? Então, agora, o que é que eu quero ver aqui contigo? O que é que eu comecei por olhar para o Instagram e que faz todo o sentido? Que é o Instagram no geral, ok? Eu aqui vou-me focar nesta aula mais nos stories, mas para que te possa explicar em relação aos stories, eu quero explicar-te um bocadinho aqui no Instagram. O Instagram é um funil, ok? Se nós começarmos a ver, o Instagram é um funil. Então, como assim, Sara, é um funil? Então, o feed atrai. Porquê que atrai? Porque quando a pessoa entra no teu Instagram e ela vê a tua mensagem que está na tua bio, não é? Ela entra e vê, ok, esta pessoa está a falar para uma necessidade que eu tenho. Vou ver no conteúdo, no feed, vou ver que tipo de conteúdo é que ela tem. Vamos ver se ela está a responder à mensagem que ela deixa aqui na bio. Então o feed vai atrair, ok? Essa pessoa. O que é que vai fazer? Qual é que tem que ser o objetivo do feed? Levar para os stories. Para que nos stories eu me consiga relacionar, informar e direcionar a pessoa para as mensagens para vender. Portanto, é um funil, ok? Nos stories, o que é que acontece para que eles funcionem? Tem de ter contexto, ok? Nós não podemos estar a criar stories e dizer, eu criei tantos stories e nada vendeu e nada aconteceu. Não aconteceu por várias razões e uma delas é não ter contexto. O que é isto ter contexto? É, por exemplo, nós termos, olharmos para o nosso Instagram e para a nossa mensagem como uma mensagem que vai atrair outras pessoas, mas uma mensagem que nós também temos de inspirar essas pessoas e mostrar que elas não estão sozinhas ao sentir a dor que sentem e se nós conseguimos ultrapassar, ou se alguém que nós já ajudámos conseguiu ultrapassar essa dor, então estas pessoas também vão conseguir. O que é que isto faz? Faz com que seja obrigatório nós inspirarmos dentro do nosso Instagram à mensagem que nós estamos a ajudar a resolver, ok? Então, eu até coloquei aqui, mas até podia colocar aqui esta do inspirar já aqui no início. É essencial que os teus stories, acima de tudo, eles têm que inspirar a tua mensagem para ter contexto. Olha aqui um exemplo. Imagina que tu colocas no feed uma fotografia tua em algum lado, ok? E tu até podes achar, epá, esta fotografia é gira, mas lá está, nós temos que pensar nessa fotografia, não só como uma fotografia gira, mas pensar sempre como é que esta fotografia me pode ajudar no meu negócio, se eu a quiser publicar, claro, não é? Como é que esta fotografia me pode ajudar no meu negócio? Por exemplo, se eu publicar uma fotografia do Vicente ou da Carolina, ou eu com eles dois, ou eu, o Bruno e eles os dois, por exemplo, o que é que me faz sentido eu ter nessa legenda? Ou o que é que faz sentido eu pegar nesse post e desenvolvê-lo nos stories? Faz sentido através da mensagem que eu tenho, não é? Que é ajudar a construir liberdade financeira, ajudar a viver 100% do negócio próprio, não é? Que é o que eu faço há mais de 10 anos. E qual é a solução para que isso aconteça? Vender todos os dias. Então, eu nessa imagem que eu coloco do Vicente, da Carolina, minha, do Bruno, família, uma viagem que faço, enfim, não interessa. Qualquer fotografia que eu coloque, eu tenho sempre que fazer o contexto entre a imagem e o meu negócio, ok? Portanto,
Todos os teus stories têm de ter contexto. Se tu colocas uma ida à praia, por exemplo, vais dar, agora está tá assim o tempo, não é? Mas pelo menos aqui o tempo, o tempo não está bom, mas imagina, uma ida à praia, vais dar um passeio à praia, não é? Vais dar um passeio à praia, uh, porquê que vais publicar a praia? Eu não estou a dizer para não publicares, eu estou a dizer para criares um contexto entre a praia e o teu negócio, ok? Porque, ao fim e ao cabo, isto é uma ferramenta de trabalho, não é? E isto é a minha ferramenta de trabalho, então eu tenho de olhar para ela como tal. Portanto, para que os teus stories funcionem e levem à frente este objetivo que eles têm de relacionar, informar e direcionar, antes de tudo eles têm que ter contexto. Para ter contexto, eles têm que inspirar a tua mensagem, e para inspirar a tua mensagem, eles têm que ter o contexto entre a imagem que tu estás ali a publicar e o teu negócio, ok? Depois, o que é que tu podes ter para que os teus stories também funcionem? Podes criar a tua rotina matinal, por exemplo, e lá está. De que forma é que ela está ligada à tua mensagem, ok? Pedir ajuda e opinião. Portanto, imagina, estás num fim de semana, e queres ir jantar fora com amigos, por exemplo. Pergunta que tipo de restaurantes é que o teu público aconselha. Ou então, queres ver uma série ou um filme no Netflix? Pede ajuda ou pede opinião, não é? Ou então, estás a construir o teu produto, não é? Pede ajuda para que o teu produto seja criado à medida do teu público. Isto faz com que ele se sinta cada vez mais junto a ti e crie confiança para ti. Crie confiança para trabalhar contigo, ok? Depois, uma coisa que funciona muito bem e que eu comecei em 2018 a fazer foi aqui as boxes de perguntas. As boxes de perguntas são essenciais para que tu possas criar conteúdo de qualidade, para que te possas relacionar e para que possas vender. E mais, não é? Mas estou aqui agora a enumerar estas três partes. Porquê é que as boxes de perguntas são tão importantes? Porque tu vais conseguir, não só as pessoas vão te deixar as questões delas e se há aqui uma dúvida de alguém, vai ser a dúvida de vários, não é? Como tu também podes relacionar com as pessoas, porque podes entrar em contacto com aquelas pessoas que te enviaram a pergunta e de igual forma podes direcionar essas pessoas para o próximo passo. Uma aula gravada, um live, ou uma sessão gratuita, ou até o teu próprio produto, ok? Sara, mas eu já pus box e não, ninguém responde. Ok, então faz como eu. Eu comecei a criar as minhas perguntas, colocava lá e respondia, ok? E o que é que eu fazia aqui? Eu tinha clientes, ou então tinha pessoas com quem eu já me relacionava, eu já sabia as necessidades que essas pessoas tinham, aliás, eu fazia os prints dessas necessidades e eu adicionava na box de perguntas. Portanto, aquilo era certo que queria dar resultado, porque eu estava a retirar do meu público as suas necessidades e estava a expô-las, sem dizer nomes, sem dizer nada, estava a expô-las, lá está. A dúvida de um é a dúvida de vários, ok? Portanto, não há desculpas para não fazer. Não há, não há, não há, não há. Se nunca houve, então agora com todas as ferramentas, técnicas, enfim, não há desculpas para não fazer. E isto não tem que demorar um dia inteiro. Ok? Sim, tu podes, por exemplo, eu hoje em dia eu estou a receber mensagens, sei lá, constantemente o dia todo, eu estou a receber pessoas a interagirem nos meus conteúdos praticamente o dia todo, e se eu tivesse, eu estava aqui o dia todo a responder e a interagir com as pessoas, mas eu tiro blocos do meu dia para fazer isso. Portanto, não há razão para não se fazer, mesmo que estejas numa parte em que, não, Sara, eu estou com dois trabalhos, tenho o projeto, ainda tenho um segundo trabalho, com método, se tu souberes aquilo que tens que fazer diariamente, semanalmente e mensalmente, tu já vais gerir o teu dia para que te possas dedicar ao teu trabalho e ao teu projeto, ok? E depois é como eu disse, tu não vais começar o teu projeto a teres vendas consistentes, vai ser tudo um processo e depois vais gerindo a tua vida, portanto dá tempo para isso tudo, ok? Depois, uma coisa que também podes ter dentro dos teus stories é o teu dia de trabalho, não é? É o que é que tu estás a fazer, o que é que as pessoas gostam, gostam de ver a forma, que ferramentas é que tu utilizas,
o que é que estás a fazer para chegares ao projeto, não é? Portanto, ao produto, por exemplo, estás a construir um produto, mostra a construção do produto. Estás a construir uma aula, mostra como é que constróis a aula, não é? Eu, por exemplo, eu promovo muito aqui estas aulas, quando eu estou a construí-las, eu estou a mostrar, mostro um mind map, portanto, as pessoas já sabem o que é que eu vou, o que é que eu estou a fazer, como é que eu estou a fazer, ok? E envolve as pessoas, dá confiança, não é? Para além de que mostra que tu estás a ser igual a elas, ou que tu podes, ou que elas podem ser iguais a ti, e que todos passamos por situações, mas que todos também estamos ao alcance da solução, ok? Depois aqui, o teu dia de trabalho é importante partilhar e a parte pessoal que tu queiras partilhar também é importante. Tu é que sabes. Isto é algo, é assim, eu não sou nada de dizer, não, tens que fazer assim. Como o primeiro curso que eu fiz só de stories que me dizia, tens que gravar stories de 2 em 2 horas. Então eu já estava a meter no telemóvel um lembrete, stories, stories. O que é que aconteceu? Passado uma semana estava completamente cansada de stories, stories sem qualquer contexto, sem qualquer lógica. Porquê? Porque estavam-me a obrigar a fazer algo sem qualquer tipo de estratégia, não havia ali nada de jeito. Portanto, não estava a funcionar. O que é que eu faço hoje? Eu tento, portanto, eu sei os stories que tenho que criar, não é? E eu vou dividindo o meu dia à medida daquilo que eu posso. Há stories que eu faço sempre, não é? E se tu me segues, tu vais ver que há stories que eu faço sempre. Ou praticamente é a box de perguntas, a sequência de stories, que já te vou falar sobre elas. Há stories que eu faço sempre, a rotina matinal, enfim, há stories que são ali. Agora, por exemplo, a parte pessoal. A parte pessoal, às vezes sim, outras vezes não, às vezes publico mais, outras vezes não publico nada. Portanto, não tem de haver essa pressão. E acima de tudo, tu não podes colocar pressão em ti de agora dizem-me que eu tenho que fazer isto. Mas eu não me faz sentido nenhum não fazer isto. Então não vou fazer de todo. Porque isto acontece. Infelizmente isto está a acontecer cada vez mais, que é, dizem-te para fazeres A, tu achas que o A é só uma pontinha ali do iceberg e tu já deixas, já não fazes mais nada mesmo, tu deixas mesmo de fazer stories, por exemplo, né? Por exemplo, alguém te diz, não, porque os stories que vendem são aqueles que tu tens que aparecer e tens que falar e tens que não. E tu não és a favor disso, ou neste momento estás a passar por um medo de exposição que não faz sentido para ti. E lá está, eu já te disse como é que tu podes lidar com este medo. Portanto, o não aparecer não tem que ser algo que tu digas, eu nunca vou fazer isto. Não, trabalha isso. Mas aparecer não tem que ser, não é algo, não é algo obrigatório para para o alcance dos teus resultados, ok? Não é de todo. E eu já te vou mostrar também porque é que te digo isto. Portanto, estes são alguns dos stories que tu podes e deves aplicar para começares ali a dar o up nos teus stories, a começares a ter interação e lá está, a criares aqui este funil dentro do teu Instagram, não é? Que é para as coisas começarem a funcionar. Porque normalmente, quando me dizem, ai Sara, mas eu não tenho interação, não temos interação muitas das vezes porque ou não estamos a ser consistentes, ou não estamos a aplicar um método, ou então não estamos a ter a consistência ainda que devemos ter para já haver resultados, ok? Portanto, a pessoa ainda não quer dizer que as pessoas não te estejam a ver, mas regra geral é as primeiras duas que não estão a acontecer, que é realmente falta de consistência na estratégia e falta de método. Ou seja, a pessoa não está a usar de todo um método para conseguir que os seus stories vendam. Aliás, o seu trabalho venda no geral, não são só os stories, ok? Agora, a parte boa aqui da coisa, não é? É que tudo tem solução. E por onde é que passa aqui esta solução? Para já, como eu já te disse, ter ajuda. Ter um método é essencial para os teus resultados, sejam eles quais forem, seja quais forem os resultados que tu queiras alcançar, ter ajuda é essencial. Consegues sozinho? Acredito que sim, mas vais demorar muito mais tempo, vais perder a cabeça muito mais vezes, e eu por mim falo que fiz isso, caí nesse erro do orgulho de não pedir ajuda, de achar que conseguia sozinha, e ao fim e ao cabo não estava a conseguir nada, ok? Só consegui mesmo virar aqui a chave do meu negócio quando pedi ajuda, ok?
Depois, a solução também passa por relacionar-te com o teu público. De nada adianta estar só a debitar conteúdo, a debitar stories. Não, tu tens que te relacionar com as pessoas para que as pessoas andem pelo teu Instagram, não é? Portanto, as pessoas entram no teu Instagram, veem a tua mensagem, andam no teu conteúdo, relacionam-se contigo, interagem contigo, mas começa tu a interagir com elas, começa tu a relacionar-te com elas, ok? E tenho a certeza que as coisas vão mudar. Depois, uma outra solução, errar e aprender com os resultados. Foi aquilo que falámos ainda há pouco. Tu tens de acompanhar os teus resultados, mesmo que já estejas a seguir um método. Tens de aprender, tens de analisar, ver o que é que está a funcionar melhor, o que é que não está a funcionar de todo, o que é que tem de ser ajustado, ok? É essencial esta análise, nem que seja uma vez por semana fazeres esta análise. E por fim, se estes stories aqui que eu te falei funcionam, aquilo que é a cereja no topo do bolo são as sequências de vendas. E porquê é que as sequências de vendas são tão importantes? Porque elas vão respeitar os três pilares que para mim são essenciais para a venda constante, que é atrair as pessoas certas até ti, comunicar aquilo que elas querem saber e vender para essas pessoas, ok? E através de sequência de stories diariamente tu vais conseguir fazer isso, ok? E eu vou dar-te aqui um exemplo. Deixa-me só aqui partilhar aqui uma tela. Então, vou aqui mostrar-te um excerto do Top Stories, ok? E o que é que as sequências de vendas fazem tanta diferença. Então, tu tens uma linha editorial de stories, assim como deves ter também uma linha editorial de feed, ok? Mas aqui tu tens uma linha editorial. Isto é o que aprendes dentro uma das coisas que aprendes dentro do Top Stories, que é, tu tens uma linha editorial que te diz à segunda-feira, os teus stories ou a tua sequência de stories, fora aqueles stories que te falei há pouco da rotina matinal, a box de perguntas, ok? Portanto, fora esses stories, tu deves criar uma sequência. E esta sequência diz-te, a linha editorial diz-te que à segunda-feira tu deves criar uma sequência de stories com o objetivo de gerares autoridade. Então, tu vais aqui ao Top Stories e tens a primeira sequência de vendas. E o que é que ela te diz? Lá está, sempre com contexto, ok? Imagina que estás a criar a tua box de perguntas, estás a responder a algumas questões e respondes à última box. E depois de seguida colocas um story a dizer, bem, agora fechamos o dia, não é? Próximo story. Agora, antes de fechar o dia, eu quero falar de uma coisa que nunca falei aqui. Vamos a isto? E aqui um recurso aqui destes de interação. Próximo story. Na faculdade, uma professora uma vez disse-me que eu não iria conseguir estar no topo. E ela tinha razão. Próximo story. Eu nunca fui a melhor aluna da turma, mas o que essa professora não sabia era que eu não estava a ser a melhor aluna que podia ser ainda. Mas, no dia em que me dediquei à séria, olha o que aconteceu. Coloquei uma imagem minha, clica aqui e olha o que eu fui capaz de fazer. Testemunhos, pessoas que trabalham comigo, testemunhos, testemunhos, testemunhos. E agora? E tu também fazes parte desta história. Obrigada. Esta é uma sequência. O que é que esta sequência vai fazer? Quando tu vês estes testemunhos, isto cria autoridade, isto cria do género. Espera aí, estas pessoas já trabalharam com a Sara. Então, se trabalharam com a Sara e estão a dizer isto do trabalho dela, deixa-me aqui ver mais. Ok? Então, tu tens acesso a estas estratégias, a estas sequências todas, mas já criadas. Ok? Portanto, tu até podes estar a pensar agora, ó Sara, está bem, estas estratégias são boas, eu estou a atrair as pessoas porque estou a contar uma história, não é? Eu estou a comunicar para esse público, não é? Para um público, por exemplo, que alguém já lhe pode ter dito que ele não ia ser quem ele achava que iria ser, ou então estou a comunicar para alguém que não se está a achar capaz de agir, mas eu ao mostrar isto, eu estou também a vender. Então, só numa única sequência de stories eu estou a atrair, a comunicar e a vender, como eu te disse ainda há pouco. Isto vai fazer com que a pessoa fique, ok,
esta pessoa está-me a mostrar trabalho, não é? Mas agora tu podes estar a achar assim, ok, Sara, isso é giro, mas como é que eu faço essas sequências? Eu posso dizer que não tens de as fazer, ok? Aliás, estou-te aqui a mostrar esta sequência que eu tenho no Top Stories, porque não tens de todo de criar estas sequências. Mas, deixa-me aqui voltar ao Mind Map, ok? Não tens de criar estas sequências. Estas sequências estão criadas e basta ser adaptadas a ti, ao teu tipo de negócio, ok? É isto tudo que tu aprendes no Top Stories, não só, não é? Mas uma das coisas que tu aprendes no Top Stories é, sem dúvida, a aplicar, a aprender a criar, mas a aplicar sequências já criadas, tal como esta que eu te mostrei agora. Portanto, se tu, por acaso, não estás a conseguir vender, estás com medo de cobrar o preço que os teus produtos valem, não estás a ter um público interessado nos teus produtos, não estás a conseguir despertar desejo pelo teu trabalho, não estás a conseguir fazer coisas diferentes dos teus concorrentes, colegas, ok? Portanto, concorrentes, colegas. Até tens pessoas interessadas, mas não estás a conseguir fechar a venda. Portanto, aquelas pessoas que chegam ao pé de ti até mostram interesse, mas depois acabam por dizer ainda não é a altura, não tenho dinheiro, tenho que falar com o meu marido ou com a minha mulher, enfim. Ou então, tens sempre pessoas a pedir que baixem o preço do teu produto ou pedem descontos. Então, a minha solução para ti é aprende a criar sequência de stories que geram interesse, geram desejo ao teu público e vendem todos os dias os teus produtos de forma orgânica, ok? E é isto que tu consegues com o Top Stories. Para além disso, tu vais aprender a criar produtos e lançar os mesmos nos stories. Portanto, vais aprender a fazer lançamentos dos teus produtos. E isto é só uma pequena parte, porque lembras-te daquilo que eu te falei ainda há pouco, de criares estes tipos de stories aqui? Também tens tudo lá no Top Stories, ok? Portanto, se fizer sentido para ti ter acesso ao Top Stories e dares um passo em frente à venda do teu produto através desta ferramenta excelente que me faz vender muito diariamente, então eu até amanhã, ok? Até amanhã ao fim do dia, eu estou a vender o Top Stories com um valor de investimento de 97 euros que podem ser pagos em duas prestações ou na totalidade, ok? Portanto, se fizer sentido para ti, clica aqui embaixo neste botão e adere, garanta a tua vaga, porque depois as vagas só vão estar abertas até amanhã às 23h59. Depois eu vou fechar, ok? E digo-te outra coisa, este preço que está aqui vai ficar diferente, ok? Não sei quando, mas vai ficar diferente. Também não sei quando é que vou poder abrir novamente as vagas do Top Stories, até porque eu tenho vários lançamentos que estou a fazer. Vai depender muito também de das pessoas que entram, porque o Top Stories, assim como todos os meus trabalhos, têm suporte, portanto, eu gosto de dar apoio a 100% às pessoas que entram. Portanto, eu se fosse a ti, aproveitava, não deixava para depois, se não estás a conseguir vender através dos teus stories, se não sabes, tal e qual como eu te coloquei aqui, se estás com alguma destas dúvidas, então eu aconselho-te a dares aqui uma vista de olhos no Top Stories e lá está, também podes verificar todas as informações aqui embaixo neste botão e se quiseres saber mais de perto, neste botão também tu vais encontrar um link que vai dar para o WhatsApp e falares diretamente comigo para perguntares aquilo que tu quiseres sobre o curso, ok? O curso tem a validade de um ano e durante um ano tu vais também ter acesso a todas as atualizações que o curso tem. E digo-te, não vão ser poucas, porque o curso, aliás, todos os meus cursos, eles são atualizados mediante os testes que eu aplico no meu negócio e tudo aquilo que funciona, eu atualizo os cursos. Portanto, estas sequências de stories que tu estás aqui a ver vão sendo sempre atualizadas, portanto. Eu não sei, mas por 97 euros, não é? Eu acho que é muito, acho não, tenho a certeza que é de aproveitar. Portanto, se fez sentido para ti esta aula, muito obrigada por estares aqui comigo. E se fez sentido para ti, eu tenho todo o gosto em receber-te aqui deste lado, do lado do Top Stories, clica no botão e vem ter comigo.
Um beijinho e um resto de bom dia. E obrigada pela tua presença.